Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade e aqui eu queria fazer uma correção. Culpa do Mercúrio retrógrado que faz a gente ter que revisar todas as informações. Antes eu tinha falado que o livro foi psicografado por Chico Xavier. Então, é por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, fica aqui a minha correção e mil perdões. Embora para os espíritos isso não significa nada, eles não se importam com essa, eles não precisam do mérito para eles, mas é bom a gente fazer a referência correta. Hoje eu vou ler a introdução, que ela foi escrita por Emmanuel, foi ditada por Emmanuel. E aqui, antes de começar a ler o livro, eu vou fazer um comentário que me chamou muita atenção. Esse livro foi escrito em 1959. Na época não existia internet. Para quem não sabe, o Chico Xavier ele só estudou até a 4ª série. Morava em Uberaba, no interior de Minas. Naquela época, para a pessoa ter um pouco de informação, ela tinha que era só através da Barça, e mesmo assim o conhecimento da Barça era limitado, não era uma coisa igual a gente tem hoje na internet, que a gente consegue pesquisar tudo sobre tudo. Não, era só aquilo que estava na enciclopédia, e mesmo assim era muito caro, o Chico era muito pobre. Eu, para fazer aqui, para gravar essa aula da introdução, para pesquisar todas as referências externas, eu gastei 2 dias pesquisando. Era humanamente impossível que alguém com a formação do Chico, até o 4º ano do ensino fundamental, pobre, tivesse acesso a tanta informação. Então, assim, eu não tenho dúvida que esse livro foi psicografado, é um livro maravilhoso, mas fica só esse questionamento, como em 1959 uma pessoa com tão pouca instrução pudesse falar tantas coisas de assuntos tão diversos. Então eu vou ler aqui a introdução ditada por Emmanuel e vou trazer a explicação de todas as referências externas para a gente conseguir entender e fazer um estudo aprofundado. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que isso daqui é um estudo que eu faço para mim. Eu realmente estou comprometida com os estudos da mediunidade, então eu estou aprofundando no assunto e para quem possa interessar, se isso for ajudar, vou deixar aqui gravado para vocês. Então vamos lá. Mediunidade. Acerca-nos da antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a reportarem da história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Então, vamos ver essa daí de Sócrates. Sócrates ouvia frequentemente uma voz que lhe transmitia mensagens e ensinamentos. Dizem que ele ouviu e obedeceu à voz dessa presença invisível até o momento da sua morte. Sócrates nunca escondeu esse fenômeno de ninguém. Hoje em dia, psiquiatras e psicólogos modernos se apressariam em dizer que a pessoa como Sócrates sofre de alucinações auditivas. Gente, e é insuportável. É muito invasivo quando eles começam a falar na nossa cabeça. A gente fica doido. Por isso que eu estou levantando a sério o estudo da mediunidade. Mas será que quando é espírito nobre, não, é uma delícia, né? O problema é quando a gente é espírito devedor, que vem aqui as pessoas nos cobrarem. Mas será que o filósofo, que foi um divisor de águas na filosofia grega, não passava de um homem louco? É claro que não. Sabemos que todo conhecimento que produzimos na Terra tem origem e permissão divina. Gênios da humanidade que fizeram grandes revoluções foram encarnados para esse fim e quase sempre recebiam inspiração espiritual para concluírem suas obras. Por isso, existem tantos fenômenos sobrenaturais que envolvem cientistas e pensadores, por mais que a história tente ignorar esses casos. E com Sócrates, essa influência só era mais intensa, e como ele não fazia questão de esconder essa relação, esse fato sobreviveu ao tempo e chegou ao nosso conhecimento. Sócrates dizia que desde que era criança, uma voz o impedia de fazer coisas, mas ela nunca o induzia a fazer nada. Não era uma voz que comandava, mas sim orientava. Isso significa que o seu daimon nunca teve intenção de interferir em seu livre-arbítrio. Ele apenas sugeria, orientava ou transmitia ensinamentos. É provável que se tratasse de uma entidade voltada para o bem e o amor, com a missão de instruir e intuir um dos maiores filósofos da história, que é Sócrates. E essa curiosidade sobre Sócrates resistiu ao tempo graças a outros filósofos, já que Sócrates mesmo não deixou nada registrado. Sócrates revelou a Platão que a influência do daimon sobre ele era fruto da divindade,
que se manifestava através de oráculos, sonhos e na forma de voz. E as orientações do daimon de Sócrates se confirmaram verdadeiras em várias ocasiões, tal como é relatado pelos seus discípulos. Certa vez, Sócrates conhecia um rapaz chamado Charmines, que estava pronto para participar de uma competição esportiva. Sócrates advertiu Charmines que não participasse do evento, pois uma voz o havia informado que algo ruim iria acontecer. Mas Charmines, ignorando os apelos de Sócrates, resolveu competir. Durante os jogos, ele sofreu uma séria lesão. Em outra ocasião, Timarco estava bebendo com Sócrates e logo depois iria cometer um assassinato. Sócrates disse a Timarco que não fosse, pois seu daimon o havia informado que isso lhe traria muitos problemas. Timarco também não ouviu os conselhos de Sócrates, saiu e logo em seguida foi morto. Uma situação engraçada que ocorreu com a ajuda de seu daimon é relatado por Plutarco, um historiador antigo. Certa vez, enquanto caminhava junto com os discípulos num campo, Sócrates subitamente parou de andar por causa do aviso que recebeu de seu daimon para que parasse onde estava e não continuasse. Os discípulos prosseguiram em sua caminhada, mesmo com Sócrates parado. Logo, eles foram cercados por porcos enlameados e agressivos, que os deixaram com muito medo e totalmente sujos de lama. Sócrates apenas riu. Sócrates foi condenado à morte no ano de 399 a.C., através de julgamento onde foi injustamente acusado de corromper a juventude, não adorar os deuses e violar as leis da sociedade ateniense. Claro que outros elementos, além do daimon, ajudaram a condenar Sócrates, mas essa peculiaridade contou para que ele fosse marginalizado pela sociedade e condenado até a morte. Após a condenação, Sócrates foi obrigado a tomar uma bebida chamada de cicuta, um veneno mortal. Sócrates fez uma admirável e digna defesa, mas que não resultou como esperado. E parece que nesse momento o daimon se calou, e Sócrates, nem mesmo perante o silêncio de seu guia, perdeu sua fé no fenômeno. Essas foram as palavras dele para explicar o que havia acontecido. Até hoje, o oráculo familiar no meu interior, o daimon, sempre se opôs a mim, até mesmo em questões insignificantes quando eu estava para cometer um engano. Mas agora, como vocês podem ver, estou face a face com aquilo que geralmente se acredita ser o derradeiro e pior mal. No entanto, a voz não me deu sinal de oposição, nem quando deixei minha casa essa manhã, nem quando entrei no tribunal. Ela permaneceu calada enquanto eu falava e ante tudo o que eu pretendia dizer. Em outras ocasiões, ela me fez parar até no meio de um discurso. Agora, porém, ela não se opôs a nada do que eu disse ou fiz nesse assunto. Como posso explicar isso? Deixe-me dizer-lhes, considero seu silêncio como uma aprovação do que eu estou dizendo. Os sinais costumeiros, por certo, opor-se-iam a mim, estivesse eu caminhando em direção ao mal, melhor do que ao bem. Meu fim que se aproxima não está acontecendo por acaso. Vejo muito claramente que morrer e pela morte ser libertado será melhor para mim, e por isso mesmo o oráculo não me deu nenhum sinal. Essas foram as palavras derradeiras de Sócrates. Plutarco, que eu vou falar mais à frente, ele foi um historiador que escreveu sobre a vida de muitas pessoas naquela época antiga. Vemos que o conhecimento espiritual de Sócrates era ainda maior que sua filosofia. Ele considerou o silêncio da entidade como uma aprovação e mais, percebeu que a morte não é o fim e muito menos um castigo. E aqui está a referência de onde eu peguei, tá, gente? Qualquer coisa pode ir lá e fica à vontade. Quem foi o daimon de Sócrates? A gente tem uma referência, fala tanto, né? O demônio, essa coisa toda. O demônio vem da palavra daimon, e eu vou trazer aqui a origem da palavra daimon. Vale ressaltar que a palavra grega daimon, no plural daimons, traduzida por demônio no português, significa espírito humano ou alma, espírito familiar e gênio. Ela é muito presente na Bíblia e na literatura grega contemporânea dela. Às vezes ela aparece no plural com o sentido de deuses, os quais na Bíblia significam também espíritos humanos e deuses pagãos. Os teólogos cristãos alteraram o significado de daimons, que deixaram de ser espíritos humanos para serem outra categoria de só espíritos maus. Mas os teólogos esbarram na questão de que Deus criaria espíritos maus, e o pior para nos tentar, se Deus é bom, é justo, é bondoso, ele é amor, porque ele iria criar coisa ruim para nós. E aqui aparece o problema dos anjos. O que seria mais normal, o espírito humano pecar ou o espírito já angélico? Sócrates dizia que seu daimon o protegia, isto é, um espírito humano bom,
equivalente a monge da guarda da cultura cristã. Então, a palavra daimon ela foi subvertida ao longo do tempo para poder doutrinar as pessoas, né? O termo daimon é traduzido do latim como gênio pessoal. Foi usado por Sócrates quando mesmo, ao contrário de seus colegas sofistas, não abriu uma escola filosófica, assim como não cobrou verba por seus ensinamentos. Ele dizia que apenas se pronunciava em nome do seu daimon, ou seja, do seu gênio pessoal. Ele era um médium. Daimon, em grego, essas letrinhas aqui, transliteração daimon, tradução divindade e espírito. Mas como que a gente tem muito espírito ruim e as pessoas são muito perseguidas pelos espíritos ruins, então elas associaram o daimon como uma coisa ruim, mas Deus jamais criaria uma coisa ruim. Deus é só amor e bondade. Nós é que somos imperfeitos. Gente, é muita referência. É impossível que Chico Xavier, estudando até a 4ª série, soubesse disso. Isso daqui é só a introdução, tá? Reporta-se Plutarco, voltando para o livro, reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um de seus perseguidores desencarnado, a visitá-lo em pleno campo. Plutarco, ele escreveu também sobre Sócrates, essa história do daimon dele, 46 depois de Cristo, 119, foi um filósofo, historiador e biógrafo grego. Estudou matemática e filosofia na Academia de Atenas, a mesmo estudo por Platão, e se dedicou à política, tendo progresso altos cargos públicos. Plutarco escreveu centenas de textos no primeiro século da era cristã, dentre eles Vidas Paralelas, que consiste numa coletânea de 64 biografias de vultos gregos e romanos. Esta sua obra, Como Tirar Proveito de Seus Inimigos, nos ensina que, embora possam nos fazer mal, nossos inimigos também podem nos ajudar em nosso desenvolvimento pessoal e moral. A reforma íntima, né, se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem, ao invés de ficar culpando os outros e se fazendo de vítima. Plutarco, recorrendo a outros pensadores como Xenofonte e Diógenes, mostra que os sentimentos despertados por eles podem ser ótimos propulsores para a tomada de decisão, quando usados de maneira correta. Aqui a foto do Plutarco. Gente, eu estou deixando todas as referências aqui, tá? Agora o Bruto, que o Plutarco também escreveu. Marco Júnior Bruto, de 85 a 42 a.C., mais conhecido como Bruto, ou Brutus, foi um político romano e personagem central no assassinato de Júlio César, em 44 a.C. Embora tenha recebido anistia após os idos de março, uma nova guerra civil logo estourou. Brutus cometeu suicídio após ser derrotado pelas forças de Marco Antônio e Otaviano na Batalha de Filipos, em 42 a.C. Para ele, a famosa frase, até tu, Brutus, referindo-se à surpresa de traição que Marco Aurélio falou. Então, os desencarnados visitavam Brutus e perseguiram ele tanto que ele até cometeu suicídio. Aliás, essa é uma coisa muito comum que os espíritos obsessores fazem. Eles perseguem e induzem as pessoas a cometerem maus atos, inclusive a tirar a própria vida. Se as pessoas soubessem o tanto que é importante estudar a mediunidade, quantos problemas não se resolveriam, problemas mentais, emocionais, é invasivo o trabalho que eles fazem na nossa cabeça. Aqui é o Brutus. Então, por isso que eu acho fundamental fazer esse estudo e estou compartilhando com vocês. Eu, graças a Deus, estou indo na FEIG, que é uma fraternidade maravilhosa, grande, estruturada, que tem toda uma estrutura para poder me ajudar. Mas às vezes outras pessoas não têm essa mesma oportunidade. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês todos os meus estudos. Quem sabe não ajuda alguém a lidar com seus problemas emocionais. E assim, o tratamento que eles fazem com a gente é um tratamento meio de choque. Eles fazem a gente trabalhar internamente, lidar com aqueles medos, bloqueios, aquelas emoções que estão cristalizadas para que a gente possa curar o nosso perispírito, porque a gente siga leve. Eles não escondem a sujeira debaixo do tapete, eles curam os nossos problemas e trazer essas coisas que o nosso subconsciente guarda, porque a gente não conseguia lidar com elas no momento que aconteceu, e trazer isso à tona é um processo muito doloroso. Não vou negar, não. O processo que precisa... Eu estou meditando todos os dias, várias vezes ao dia. Toda hora eu leio um texto sagrado, estou sempre estudando assuntos edificantes. Não estou conseguindo ver notícia ruim, estou extremamente sensível. Mas é necessário para curar o mal que tem dentro de mim.
E é muito bonito esse trabalho. Então, por isso que eu estou compartilhando. A mediunidade, ela afeta muito a vida das pessoas. Tem uma questão dos espíritos que eu vou trazer depois lá na frente. Eu estudo o livro dos espíritos, perguntando os espíritos influenciam a nossa vida. Aí fala, eu não sei falar a frase toda, mas fala assim, de certo modo é eles que vos governam, porque eles nos influenciam o tempo inteiro. Aí basta saber com o que a gente tem afinidade. Quem está nos governando são espíritos bons ou espíritos obsessores, espíritos ruins. Vamos voltar para o livro. Ah, não. Vamos voltar para o livro. Essa bolinha vai andando pela tela inteira. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito moneideizado na revolta que se alucinava. Moneideizado, preso, com aquela ideia fixa. Na revolta que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos dos circunstantes assombrados um largo tempo. Quantas histórias que a gente não vê de fantasma, assombração. Então tá, Pausânias, 515 a.C. a 470 a.C., filho de Cleómbroto, regente. Foi o general espartano, líder das forças gregas na Batalha de Plateias. Posteriormente, ele foi acusado de trair os espartanos, sendo condenado à morte. Ele nunca se tornou rei, mas seu filho, Plitoanex, sim, sucedendo Clistarco. Aí aqui, eu fui pesquisar quem era esse templo de Minerva, fui pesquisar quem eram as pessoas. E eu achei essa referência, mas eu não tenho certeza se é verdade, tá? Devido ao fato do templo de Paternon ter sido dedicado à deusa grega Atena, às vezes foi chamado de templo de Minerva, o nome romano para Atena, particularmente chamado assim durante o século XIX. Esse daqui é Pausânias. Então, ele foi condenado à morte e ficou... Gente, aonde que na Barça iria ter esse tipo de conhecimento? Esse aqui eu só li 3 parágrafos, tá? É muito conhecimento. É humanamente impossível que Chico Xavier soubesse disso. Eu estou só na introdução. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do seu corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora, e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali prestigiarem a queda no abismo. Então, Nero, já deve ter ouvido falar sobre ele, mas aqui é Agripina, a mãe do Nero. Nero, 37 a 68, foi um imperador romano entre os anos de 54 e 68 da era cristã. Foi o 5º representante da dinastia Júlio-Claudiana, formada por imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Tornou-se um dos mais cruéis imperadores da história romana, conforme nos contam os livros de história. No início do reinado, Nero exerceu um governo equilibrado e as decisões políticas, militares e econômicas receberam influências de sua mãe Agripina e de seu preceptor e filósofo Sêneca. Sêneca foi um ser iluminadíssimo, depois eu quero ler sobre ele aqui também. Após Agripina tentar usurpar o poder do filho, Nero entregou-se a uma verdadeira subversão moral. Em 55, mandou matar Britânico, parceiro de Agripina, no dia de sua emancipação. Tentou forjar a morte da mãe em um acidente de barco, mas fracassou. Em 59, mandou matar a mãe e faz parecer que foi suicídio. Em 62, mandou matar Otávia e tomou Popeia como amante, com quem se casou após eliminar-lhe o marido. Resolveu afastar Sêneca e, em seguida, entregou-se à libertinagem. Participava de corridas no circo, recitava versos no teatro, dançava e tocava flauta. Sob o governo de Nero, Roma teria conhecido o clímax do desregramento moral e político. Em 18 de julho de 64, Roma sofreu um grande incêndio e, depois de 6 dias de chamas, 2/3 da cidade ficaram em escombros. Logo se divulgou o boato de que Nero teria mandado atear fogo para apreciar o espantoso espetáculo e depois escrever um poema baseado na realidade. Para afastar de si as suspeitas, Nero tratou de atribuir a culpa aos cristãos. Com Nero teve início as grandes perseguições aos seguidores do cristianismo. Homens, mulheres e crianças foram presos e condenados aos piores suplícios. Os desmandos de Nero provocaram uma revolta no exército e no Senado. Foi declarado inimigo do Estado e fora da lei. Teve que enfrentar revoltas na Bretanha e em outras regiões. Em 68, Sérvio Sulpício Galba, governador da Espanha, marchou contra Roma.
Depois que o Senado reconheceu Galba como novo imperador, Nero foi obrigado a se suicidar para não ser preso pela guarda pretoriana. Olha aí como é que eles influenciam tanto que induziram ele ao suicídio. E pelas leis de Deus, o suicídio é um ato muito abominável. Talvez seja o pior pecado que existe, porque a gente está atentando contra a nossa própria vida. E tem um livro, Memória de um Suicida, quem tiver com essa ideia na cabeça, quem tiver sendo obsediado, fala o tanto que a pessoa, depois que ela comete suicídio, a vida não acaba após a morte. Ela fica revisitando o ato do suicídio por anos e anos, e ela vive num lugar chamado Vale dos Suicídios, ou então é aprisionada por espíritos obsessores. É um tormento muito maior depois da morte do que quando a pessoa morre. Quem estiver pensando em suicídio, leia esse livro, Memórias de um Suicídio, de Ivone do Amaral Pereira. Vai mudar de ideia rapidinho. E fora que depois a pessoa vai ter que voltar aqui e vai ter que passar pelas mesmas provas que a levaram a cometer o suicídio e vai ter que fazer as reparações necessárias ao perispírito, que é o nosso corpo espiritual, para fazer o reajuste do ato que o suicídio lesou o nosso corpo. Então, e os espíritos obsessores, que aqui está falando no livro, viu-se fora do corpo carnal junto de Agripina e Otávia, sua genitora e sua esposa, a prestagiarem a queda no abismo, então instigando ele a cometer o suicídio. Nero morreu em Roma no dia 6 de junho de 68, pondo fim à dinastia Júlio-Claudiana. Nero foi sepultado onde hoje fica o Parque Villa Borghese, em Roma. Aqui eu estou deixando as referências, gente, que eu estou lendo tal qual estava escrito nos lugares onde eu pesquisei, tá? Os espíritos vingativos em torno, voltando para o livro, os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que depois de lhe enterrarem os restos no jardim de Lâmia, eram ali vistos frequentemente até se lhe exumarem os despojos para incineração. Então os perseguidores do Calígula ficavam ali perseguindo o corpo dele na sepultura depois que ele foi internado. Então vamos lá, quem foi Calígula? Aqui a fotinha dele. Tio de Nero, Calígula, 1241, foi imperador romano entre os anos de 337 a 41 da era cristã. Calígula foi um dos mais cruéis, polêmicos e extravagantes imperadores de Roma. Os romanos eram muito cruéis, né, gente? Foi o terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo o imperador Tibério. Calígula era filho de Agripina e de Germânico, César, que era sobrinho e filho adotivo do imperador Tibério. Cresceu nos acampamentos militares da Germânia inferior, onde o seu pai era o comandante do exército imperial. Recebeu dos soldados de seu pai o apelido de Calígula, em alusão às pequenas sandálias militares ou caligae que o jovem usava. Em outubro de 14, seu pai foi enviado pelo imperador Tibério para uma expedição à Síria, mas no ano de 18 foi envenenado e veio a falecer. O povo e o Senado se voltaram contra o imperador Tibério, que foi acusado da morte, pois via no general um perigoso rival político. A morte de seus dois irmãos mais velhos, Druso César em 23 e Nero César em 31, também foram atribuídas às maquinações de Tibério. Calígula sofreu muito, muito mesmo, desde a infância. Alguns historiadores falam que ele teve estresse pós-traumático. Ele viu a mãe dele morrer, é uma história muito triste. Calígula e suas duas irmãs sobreviveram. No ano 32, Calígula foi adotado como herdeiro pelo imperador Tibério, seu tio-avô, com o propósito de assegurar a sua sucessão. Mas quando ele estava lá, ele foi tratado como prisioneiro, e o tempo inteiro Tibério ficava vigiando ele, querendo saber se ele iria cometer algum ato de traição contra ele. Então, foram anos em cativeiro. Calígula foi nomeado questor em 33. Ainda no ano de 37, Calígula foi vitimado por uma doença e começou a mostrar sinais de desequilíbrio mental, quando passou a dar mostras de seu caráter autoritário e de suas extravagâncias. Condenou sem processo o chefe dos pretorianos, Macron. Procurou governar com o apoio do povo em direta oposição aos senadores ricos. Ele caçou uma guerra contra os senadores, eles eram o poder. Diversas conspirações foram tramadas contra ele, que acabou assassinado por oficiais da guarda pretoriana. Calígula faleceu aos 28 anos em Roma no ano de 41. Citados pela primeira vez como sendo propriedade do cônsul em 3, Lúcio Hélio Lâmia, os jardins possivelmente passaram para o domínio imperial já na época de Tibério, antes de serem adquiridos por Calígula, que construiu sua própria residência ali no local e ali permaneceu sepultado por um longo
por um tempo depois da sua morte. Eles tinham mania de... Eles faziam jardins imensos, era a casa de repouso. Ele foi sepultado ali e os espíritos perseguidores dele iam lá e não dá sossego nele nem depois da morte. Agora começou a parte que eu gosto. Adoro estudar a Bíblia. Comecei a gostar depois da pandemia. E minha gatinha está aqui querendo participar. Dá um oi para eles, Aurora. A Aurora é nascer do sol. É a luz da minha vida. Toda vida, voltando para o livro, toda vida onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nasciturno. Eu amo estudar o cristianismo primitivo, eu acho ele muito lindo. Hoje a questão da religião está muito distorcida, as pessoas são muito vingativas, tem muito do Império Romano dentro do cristianismo. Mas eu acho lindo voltar a estudar o cristianismo nascente na época de Jesus, adoro. Toda a passagem do mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o mistério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. Pois é, gente, Pentecostes é mediunidade, Jesus era médium, um médium perfeito, médium é intermediário, já falei isso antes. Médium não é alguém especial, é alguém intermediário do plano invisível para o plano visível. Então vamos falar de Pentecostes. Se você ouviu falar de Pentecostes, provavelmente aprendeu que foi o dia em que o Espírito Santo veio habitar nos seguidores de Jesus. Os evangélicos falam do eu sagrado, do eu crístico como Espírito Santo. É tudo a mesma coisa, gente, só muda a linguagem. Este é o dia em que nasceu a igreja, os chamados de Deus. Atos do capítulo 2 da Bíblia registra o evento. Naquele dia, o Espírito desceu sobre os primeiros 120 seguidores de Jesus. Então, eles começaram a proclamar em voz alta as línguas de todo mundo. Isso criou tal comoção que milhares em Jerusalém, na época, saíram para ver o que estava acontecendo. Diante da multidão reunida, Pedro pregou a primeira mensagem do Evangelho. A conta registra que 3.000 foram adicionados ao seu número naquele dia. Atos 2,41. O número de seguidores do Evangelho tem crescido desde aquele domingo de Pentecostes, no dia que nasceu o cristianismo, né? Como religião, porque Jesus ele não nasceu cristão, Buda não nasceu budista, Maomé não nasceu judaico. Todos eles, a religião deles era o amor. A religião oficial nasceu aí no dia de Pentecostes. Esse dia aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi durante esses 50 dias que os discípulos de Jesus se convenceram de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No domingo de Pentecostes, eles vieram a público e mudaram a história. Tá vendo, gente? Jesus apareceu no Espírito, que é a prova maior de que a morte não acaba a vida não acaba com a morte. Então, vamos lá. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecostes. Quando, associados às suas forças por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, por meio deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia. Xenoglossia é falar uma língua desconhecida. Em que os ensinamentos dos evangelhos foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. É igual esse livro, gente. Os discípulos falarem em línguas que eles não conhecem. É igual esse livro. O Chico Xavier, que estudou até a 4ª série no ensino fundamental, falava sobre tudo isso. Olha a quantidade de referência externa que eu estou fazendo. Pesquisar sobre os filósofos gregos, sobre Plutarco. Duvido que isso fala sobre Plutarco na Barça, que era a fonte de conhecimento na época. Esse conhecimento vem de uma outra fonte. Atribui aos espíritos. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados se libertavam-nos da prisão injusta. Aqui é o dia de Pentecostes, a figura, eu acho lindo isso. Aí eu vou ler Pentecostes aqui antes para vocês entenderem. Mas isso aqui não está como referência no livro, não, mas eu vou ler. Em meu livro anterior, Teófilo, isso aqui é Paulo escrevendo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Naquela época eles eram muito vingativos, eles queriam que Jesus enfrentasse Roma e libertasse os judeus. E Jesus: não, gente, calma, meu reino não é desse mundo, não vou fazer guerra contra ninguém. Não é assim que eu resolvo as coisas através do diálogo, do amor e da compreensão, que a todos compreende e perdoa, inclusive os romanos. E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então isso daqui está em Atos 1 até o 11, tá? Aqui. Então, espíritos materializados libertavam... Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles falavam numa língua esquisita, mas cada um entendia na sua língua natal. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E como é que eles falavam uma coisa todo mundo compreendia? Porque estava falando para o espírito, não estava falando para os ouvidos físicos, estava falando para os ouvidos da alma. O nosso espírito, ele sente tudo. Só que a gente ainda não tem muito essa habilidade. Mas um dia a gente vai ter. Um dia todo mundo vai se compreender. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam dele e diziam: eles beberam vinho demais. Isso está em Atos 2, 1 a 13, tá? Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Estou voltando a ler o livro. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Então, aqui Atos 5, 16 a 23. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes, que os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram:
Encontramos a prisão trancada com toda segurança, com os guardas diante das portas, mas quando a abrimos não havia ninguém. Então, assim, como é que explica isso, né? Fenômeno mediúnico. Não é porque a gente não compreende que não é possível de acontecer. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mão. Só de olhar eles já curavam, e com as mãos também. Hoje a gente tem que confiar em Deus, tem que confiar nos médicos que dão os remédios para tudo. Mas aqueles que se prendem só ao mundo material, que acham que só os remédios podem curar, desconhecem o milagre da fé e as curas espirituais. Eu já ouvi tanto relato de cura espiritual, cada uma mais forte que a outra. Tem uma frase que fala que antes de existir a doença, existe o doente. Então, na hora que a doença vem para botar para fora, para expurgar uma doença moral que ela tem, alguma emoção doente, algum sentimento conflitante com as leis de Deus, e aí vem para fora para tornar a pessoa, para depurar, para que a pessoa aprenda a ter bons sentimentos, para que ela se depure através da dor. E aí o que acontece nessas curas espirituais? Cura o perispírito, cura a doença emocional, a causa da doença. E aí o corpo físico não precisa mais manifestar doença no corpo físico. Então aqui é a parte da Bíblia que fala sobre essas curas. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Atos 3, 1 a 8, tá? Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhai para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E aqui a parte que cura pelo olhar. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou, estava falando de Saulo antes de ser Paulo. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Paulo fazia muita maldade contra os cristãos. E Ananias está assim: mas Senhor, você está querendo que eu vou lá ajudar esse homem que está matando a gente? Olha como é que é o perdão de Deus. É uma coisa incompreensível ainda para a gente, é dar a outra face. As pessoas não erram porque elas são maus, elas erram porque elas interpretam os fatos de uma maneira errada. Mas Senhor, disse Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Paulo acreditava que estava fazendo o correto quando ele estava perseguindo os cristãos, mas a partir do momento que ele teve a visão de Jesus, ele compreendeu que ele estava lutando pela causa errada, mas Paulo era um homem muito correto, muito justo, muito íntegro. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi obediente, né? Ananias também tinha seu espírito elevadíssimo. Assim, eu estou indo para lá para ele me matar, mas não, ele obedeceu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Voltando para o livro da mediunidade dos apóstolos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, as quais vampirizavam. Coisa mais comum que tem, gente, desde aquela época. Atos 8, 1 a 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem.
Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Ele chamava os obsessores de espíritos imundos. Eu prefiro chamá-los de espíritos perdidos. Mas os espíritos estavam vampirizando e aprisionando as pessoas. Gente, eu estou fazendo esse estudo aqui, compartilhando com vocês, porque a mediunidade, todo mundo é médium, em maior ou menor grau, e deixa a gente doido. Eu estou aqui fazendo esse estudo para me curar, para me trabalhar, não é para ajudar ninguém não, né? Porque eu sou nenhum espírito elevado, iluminado, não. É porque esse processo obsessivo está me deixando, levando à loucura. Então, assim, como é que eu faço? Olhando para o lado, ajudando os outros, fazendo a caridade. E essa caridade, existe a caridade da gente vai fazer uma esmola, mas ser indulgente para a verdadeira caridade que prega o Espiritismo, ser indulgente com os erros dos outros, ser benevolente para com todos, praticar o perdão. É isso que eu estou procurando fazer aqui. De uma experiência negativa para mim, eu estou procurando tentar levar alguma coisa boa para os outros. E que a espiritualidade faça chegar a quem precisa, se for. Se não for, esse vídeo vai ficar aqui, não vai chegar a ninguém. Mas eu estou me colocando à disposição da espiritualidade para ver se ajuda. Quanto mais pessoas, melhor, porque esse monte de CID, de problema mental, muitos desses casos têm uma explicação espiritual, até doença física mesmo. E a gente está aqui para progredir intelectualmente, moralmente, e somente estudando que a gente vai conseguir ter progresso, entender e compreender e praticar a vontade, que é um dos atributos divinos, exercer a nossa vontade. Para isso a gente tem o livre-arbítrio, para que a gente aprenda a usar a vontade com sabedoria, para o nosso bem, para o bem do próximo, para blindar nossos pensamentos, para manter uma vibração mais elevada de gratidão, de aceitação, de resignação, de fé em Deus, principalmente de gratidão de tudo que nos acontece. A tudo dai graças, já dizia Paulo. Então isso aqui também acontecendo está insuportável, tem hora que eu acho que eu vou ficar louca. E as sugestões deles são de mal a pior, eles vão em todos os meus medos, mas a tudo dá graças. Então, como eu posso dar graça por uma coisa que está me incomodando tanto? Fazendo isso, me colocando à disposição para fazer isso, uma coisa boa para os outros, para que estudem a mediunidade também. O que eu fizer aqui para poder me reequilibrar, eu vou estar compartilhando com as pessoas. Espero que ajude alguém. Mas eu vou deixar isso a cargo da espiritualidade, ela sabe. Vai chegar quem precisa. O meu trabalho é só o estudo, porque eu sou o primeiro ouvido que escuta e lê tudo que eu estou falando. Só para mim trabalhar internamente já está ótimo. É isso que eu estou fazendo aqui, estudando e aprendendo. Eu quero estudar a fundo e entender tudo que está acontecendo comigo. Um homem objetivo e teimoso, quando Saulo, voltando aqui para o livro. Um homem objetivo e teimoso, quando Saulo de Tarso desenvolve a clarividência de um momento para o outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recobra as instruções. Então, vamos lá, Atos 9, 1 a 8. Saulo era teimoso, Saulo era um espírito muito, muito nobre, só que ele estava iludido e lutando pela causa errada. Por que ele estava iludido? Porque ele cresceu entre os romanos, então ele achava que os cristãos eram ruins, que tinha que perseguir. Mas na ignorância dele, ele estava fazendo certo. Aí veio Jesus e clareou as ideias dele, mostrou para ele a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e ele se transformou no grande embaixador do cristianismo, que fez chegar a palavra de Jesus até nós, até os dias de hoje. Precisava de ser um romano para levar isso às outras pessoas, porque os judeus, eles eram diminuídos pelos romanos, eles eram um povo inferior. Precisava que um romano fizesse isso, mas ele nasceu com as crenças erradas até que apareceu Jesus e teve a visão. Então, esse trecho aqui, o que a Bíblia fala sobre isso? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, fossem cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue.
Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu nem bebeu. Aí aquele trecho que eu li antes de Ananias curando a visão dele, é depois desse fato, tá? Mas ele de uma hora para outra desenvolveu a clarividência e viu Jesus. Embora corajoso, é porque Saulo, embora corajoso, experimenta enorme abalo moral. Condoído, procura Ananias, médium clarividente, na aludida cidade de Damasco, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Aqui Jesus conversando com Ananias. Ananias também, eu vou te falar, viu? É um homem de fibra. Esse daí eu admiro muito. Esse daí deu a outra face, não julgou, seguiu a orientação de Jesus, dos amigos espirituais dele, e só por causa disso hoje Paulo conseguiu fazer tudo que fez e distribuir todas as cartas e se tornar o cristão. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi quem mais divulgou o cristianismo. Então, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Quando eu vejo essa questão de Ananias, eu penso muito nessa questão. Cada um tem a sua missão, cada um tem que fazer o seu propósito. Quando a gente deixa de escutar o nosso chamado, claro que a espiritualidade sempre tem outras pessoas, eles nunca jogam para perder. Mas quando a gente escuta o nosso chamado e faz aquilo que nos é devido fazer, toda a espiritualidade sai ganhando. Deus precisa de nós aqui na Terra para agir através dele. E a gente só vai conseguir ser instrumento de Deus ouvindo o nosso eu sagrado, ouvindo o nosso eu superior, mesmo que às vezes as orientações pareçam ser absurdas, improváveis aos olhos dos outros homens, que eles não nos compreendam. Por isso que a gente não pode dar tanta atenção para o que os outros pensam, mas sim para o que o nosso coração manda a gente fazer. Vamos voltar para o livro. Gente, isso daqui é só a introdução, é muita referência externa. Esse livro é maravilhoso, tem que estudar muito, muito mesmo. Estudando, fazer reforma íntima já é difícil, ainda mais sem estudar. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente, no lar dos cristãos, em Anticoia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Ágapo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. Onde está isso na Bíblia? Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Anticoia. Os profetas eram médiuns. Moisés era médium de Deus. Um deles, Ágapo, médium é intermediário, vou falar isso sempre, no mundo espiritual e o mundo físico. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um às suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui eu vou querer fazer um adendo, isso daqui está acontecendo muito comigo, quando a gente vem os espíritos falar conosco, muitos deles querem falar do futuro, e a gente acaba acreditando, mas é importante saber que o conhecimento do futuro é limitado de acordo com a evolução moral do espírito. Deus sabe de tudo, sabe? Então é ele que está no comando. E às vezes os espíritos vêm e nos falam de um futuro que não é verdade. Por isso que eu parei de querer saber do futuro. Eu quero construir o melhor presente possível. E às vezes falam algumas coisas. Quando é uma coisa boa, ok, faz a gente ter garra, ter força para ir lá e batalhar pelo aquilo. Mas às vezes tira a gente do nosso caminho, quando é uma coisa ruim, faz a gente já perder a vontade de lutar, de querer aquilo que a gente quer. Fala assim, eu já perdi mesmo. Então, assim, o futuro, por mais que os espíritos queiram falar, às vezes eles têm conhecimento do futuro próximo, mas Deus é surpreendente, Deus consegue mudar as coisas na última hora. Deus é muito mais poderoso que qualquer espírito sem luz aqui na Terra. Então, assim, acreditar nas questões do futuro depende muito de quem fala, de qual espírito que está falando. Aqui era um profeta de Deus, um espírito elevado que chegou e fez essa profecia, porque eles queriam que as pessoas acreditassem em Deus. Era uma manifestação mediúnica para provar
a existência, para provar a veracidade da informação dele. Mas é muito perigoso a gente acreditar em tudo que os espíritos nos falam, tá? Muitos deles não falam por maldade, mas por ignorância, por não conhecer os desígnios de Deus para a nossa vida. Em Troade, voltando para o livro, em Troade, o apóstolo da gentilidade é Paulo, apóstolo dos gentios, recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhe concurso fraterno. Onde está isso na Bíblia? Atos 16, 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E essas visões em sonho é uma coisa muito comum. Quando a gente está dormindo, o nosso espírito se liberta. E a gente tem contato tanto com espíritos benfeitores que nos orientam, né? Tem hora que a gente lembra, tem hora que a gente não lembra, mas também com os espíritos que estão nos perseguindo, que querem nos induzir ao mal. Quando a gente dorme mal, um sinal eu dormia super mal, eu tinha insônia, virava à noite, sonotíbula. Um sinal da mediunidade se não conseguir dormir direito à noite, porque os espíritos te perseguem enquanto seu espírito é liberto. Inclusive, isso daqui eu vou falar sem menor constrangimento, durante muitos anos eu tinha essa mediunidade, eu não sabia, eu não estava pronta para desenvolvê-la. Me faltava aquisição moral, imagino, então não era na hora certa. Eu tenho muitas dificuldades na vida e tinha, né, no passado, inclusive essa dificuldade em dormir que me atrapalhava em todas as questões cotidianas da vida, e muito isso era por causa da mediunidade. Hoje, para dar conta dessas vozes na minha cabeça e para regular meu sono, eu estou fazendo esse tratamento espiritual na fraternidade, isso dá bastante, mas eu também tomo remédio forte, eu vou no psiquiatra. A gente tem que procurar a ajuda dos médicos e de Deus. E tem me ajudado bastante. Eu tomo risperidona, tomo centralina, e mesmo com esses remédios, que ajudaram bastante essa questão das vozes na cabeça, elas ainda estão muito fortes, elas se tornaram muito fortes de uma hora para outra, sem a ajuda mas isso porque eu ainda não sou capaz de educar minha mediunidade por conta própria. Mas o sono é uma coisa que... Só um instantinho. Distúrbios no sono é um grande indício. Não é todo mundo tem distúrbio no sono, que tem mediunidade, mas todo médium tem dificuldade para dormir, me falaram, tá? Eu tinha muita dificuldade para dormir. Depois que eu comecei a fazer tanto o tratamento físico como espiritual, estou dormindo bem melhor, acordando cedo, bem disposta, já acordo orando. Tenho uma rotina espiritual que eu rezo 3 vezes ao dia, procuro estar estudando aqui o tempo inteiro, para poder estar educando minha mediunidade, porque realmente é uma coisa que atrapalha muita gente, para a gente ter as nossas conquistas, para que a gente saia vitorioso nas nossas provas aqui na vida física. A gente acaba atraindo para nós um monte de situação que não precisa, porque a gente não sabe lidar com isso. Então, isso aqui eu estou fazendo um relato pessoal. Eu quero muito que, se for para chegar a ajudar outras pessoas, não abram mão dos remédios, não abram mão. Sem eles, as vozes seriam muito mais insistentes, seriam muito mais invasivas. Eles ajudam bastante, mas só eles não resolvem. Mesmo tomando os remédios, as vozes ainda, os espíritos obsessores, eles ainda tentam controlar e dominar a minha mente, e eles perturbam muito, eles enchem o saco. Então tem que fazer esse trabalho de reforma moral também, para tirar de mim a afinidade, o mal que há em mim, matar o mal em mim, que me permite ter afinidade com esses espíritos que querem tanto me prejudicar. Então, durante o sono, a gente pode ter respostas mediúnicas, de estar em contato tanto com bons espíritos, com mentores, e lembrar desse sonho, como também de espíritos não tão bem intencionados, ou então espíritos cotopelos. Às vezes eles não têm a menor intenção de fazer mal pra gente, eles só querem mesmo, encontrou a vibração, encontrou a sintonia, gruda na gente, coisa mais comum que tem de acontecer, gruda na gente e sai andando do nosso lado, sugando a nossa energia, e a gente fica sentindo as emoções deles, porque eles não têm para onde ir, não têm o que fazer.
Por isso que a gente tem que rezar muito para que eles encontrem a luz, mas jamais, jamais, jamais conversar com eles, porque eles conhecem todo o nosso histórico e a única coisa que tem efeito sobre eles é a ascendência moral. E por mais que a gente se ache, todo mundo se ache muito do bem, santo, iluminado e que merece até ser canonizado depois que morrer, nós ainda temos muitas falhas que a gente ainda não consegue enxergar, porque a gente acha normal, igual Saulo achava que estava fazendo o correto, perseguindo os cristãos, mas na verdade ele estava sendo guiado por uma crença, ele estava fazendo certo, mas guiado por interesses errados, ele estava mal orientado, então a gente não tem essa consciência das nossas faltas morais até que elas venham à tona, e a gente se acha muito bom, muito perfeito, e por isso a gente julga os outros, e os espíritos, eles usam isso contra nós, eles nos desacreditam, eles não nos escutam, a única coisa que tem efeito, conversar com eles não adianta, a gente tem que ter ascendência moral, e isso daí... Aqui, para quem está encarnado aqui na Terra, sinto muito lhe informar, salvo uma ou outra exceção, todos nós somos espíritos extremamente endividados. Não somente na casa dos apóstolos, em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos, em Anticóia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Ágapo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção de voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Esse vídeo vai ficar imenso. Então, olha lá. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite... Desculpa, gente. Durante a noite, Paulo teve uma visão... Certo dia, Atos 16 a 18, certo dia, indo para nós, ao lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Atos 13, 1 a 4. Eu não coloquei isso, mas está em Atos 13, 1 a 4. Me perdoa, gente. Depois eu vou ler, vocês estudem também. Em Troade, o apóstolo da gentilidade... E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhe dizem respeito, vêm-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, filho de Zebedeu, é morto a golpes de espadas. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. As pessoas sempre tiveram muito medo da mediunidade, porque elas não compreendem, elas não conseguem ver. E aí, tudo que a pessoa não consegue entender assusta, né? Ela ataca para poder se defender. Mas, na verdade, a mediunidade de Jesus, a mediunidade trazida com valores morais elevados, era um instrumento para trazer bênção para os homens, não para fazer mal. Mas muitos médiuns são perseguidos, inclusive muito preconceito por causa disso, porque as pessoas não conseguem conhecer e compreender, não sabem com quem o Espírito está falando, e a ignorância assusta. São preconceituosos por conta da ignorância, no sentido de ignorar, de não saber, não no sentido de ser bruto, de ser ignorante. A mediunidade que prossegue fulgindo entre os mártires cristãos sacrificados nas festas circenses não se eclipsa, ainda mesmo quando os ensinamentos de Jesus passam a sofrer estagnação por impulsivos de ordem política. Há apenas alguns séculos vimos Francisco de Assis exalçando em luminosos acontecimentos. Então vamos falar do tio Chico. Você acha que aquela voz que ele ouviu lá foi o quê? É mediunidade. Essas vozes que falam na nossa cabeça o tempo inteiro. Só que ele ouviu um espírito, Francisco de Assis era um espírito elevadíssimo.
Havendo nascido no dia 26 de setembro de 1181 ou 1182 em Assis, na Itália, Giovanni de Pietro di Bernardone é o maior gênio da história da humanidade depois de Jesus Cristo e desencarnou no dia 4 ou 3 de outubro de 1226. Partindo de uma juventude risonha e faustosa, ele transformou-se num mendicante romântico e poeta para atender ao chamado de Deus. No auge do prazer, estranha melancolia passou a visitá-lo, até o dia em que, orando numa igreja em desmoronamento, ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, levanta a minha igreja que está caindo. Olha a voz aí, gente, essas vozes dentro da cabeça da gente. Impressionado, começou a restaurar o santuário, carregando pedras e fazendo-se construtor, até concluí-la. Quando da sua inauguração estava orando e ouviu a mesma voz dizer: Não é essa a igreja, Francisco, é a moral. A partir daquele momento, o apóstolo de Assis passou a viver exclusivamente para o Evangelho e trouxe de volta a mensagem cristã totalmente renovada. Luxo e poder, grandezas materiais e dominação arbitrária que dominavam a sociedade passaram a ceder diante da humildade, do amor e da pureza de coração na beleza da caridade. O mundo se curvou diante da figura delicada daquele cantor de Deus. A mensagem de amor passou a adquirir a sua pulcritude, abrindo espaço para os gloriosos dias da Renascença. Adoro tio Chico, eu tenho uma imagem dele aqui. Eu adoro plantas e animais, então ele é meu padroeiro. Eu adotei ele como meu padrinho. A oração de São Francisco, para mim, é uma das coisas mais lindas. Eu sempre me pego rezando ela e tentando aplicar ela na prática. Martinho Lutero, transitando entre visões, estou continuando a ler. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis exaltando a mediunidade em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila entre admiráveis desdobramentos, José de Cupertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. E Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções da sua época. Então, vamos falar de cada um deles, porque se eu tivesse que cortar o parágrafo aqui no meio, ia ficar esquisito. Então, já falamos de São Francisco, vou falar aqui de Martinho Lutero. Assim escreveu Martinho Lutero. Martinho Lutero era na época que a Bíblia era toda em latim, ele não concordava, e ele tinha as visões e ele não aceitava isso direito. Ele estava na fase mais racional, o que era a missão dele, porque ele tinha que traduzir a Bíblia, né? Ele tinha que levar a Bíblia para maior número de pessoas. Assim escreveu Martinho Lutero. Fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Olha o conflito dele aí. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instruções abundantes. É tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida quanto o que há de vir, para o que há de vir. É muito complicado, gente, quando a gente tem essas manifestações mediúnicas. Tem hora que a gente, ainda mais quando a pessoa já é mais comprometida, e não sabe quem é que está falando para a gente, não sabe se é verdade. E aí Martinho Lutero pegou e falou assim: vamos me apegar às escrituras, porque elas são sagradas, eu conheço o conhecimento, eu conheço a fonte. Mas é muito complicado quando a gente tem mediunidade, a gente acreditar cegamente nos espíritos que nos rodeiam, porque existe muitos espíritos mistificadores também, existe muito espírito que aproveita da nossa boa vontade, da nossa credulidade para chegar e nos ensinar coisas erradas, fazer a gente ter uma interpretação errada dos fatos e até mesmo achar que está agindo em nome de Deus e de Jesus Cristo. E não tá. Chico Xavier teve uma obra que ele psicografou inteirinha, chegou o espírito dele do lado dele, não lembro qual espírito que foi, psicografou uma obra inteira. Aí o Chico escreveu, depois chegou Emmanuel e falou assim: Chico, você escreveu aquele livro? Escrevi, então agora rasga. Aí ele virou e falou assim: mas rasgar? Pode rasgar. Aquele ali não era o espírito que você achava que estava falando, não era o espírito mistificador que estava tentando te usar, aumenta a sua vigilância. Então, existem esses espíritos o tempo inteiro que acham que estão passando para a gente lições elevadas de valor, de moral, mas na verdade estão querendo confundir as ideias do cristianismo verdadeiro, as ideias deixadas por Jesus, para que a gente possa fazer uma confusão aqui na Terra e aplicar do jeito errado. Então, é muito bom ter vigilância sempre. E aí veio essa coisa do Martinho Lutero. Ele não queria nem visão, nem sonho, era o conflito dele. Ele queria só seguir a Bíblia.
E deu no que deu, né? A leitura da Bíblia levou Lutero a realizar novas interpretações da fé cristã, e isso levou a concluir que a salvação de cada pessoa era obtida pela fé, pois, de acordo com o texto bíblico, o justo viverá pela fé. Por isso, Lutero acabou traduzindo a Bíblia do latim para o idioma alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis. Mas, gente, a Bíblia é um recurso inestimável de valores morais. Se a gente conseguir aplicar tudo ali que está na Bíblia, está ótimo. Eu, não é o meu caso, eu preciso da ajuda de um texto mais que eu consiga compreender. Eu acho a Bíblia muito metafórica. Por isso eu gosto da orientação dos espíritos. Mas mesmo assim, mesmo aquelas pessoas que conseguem compreender a Bíblia, no dia que a pessoa conseguir olhar para um irmão que está errando, maior que seja o erro, e assim, principalmente os parentes, tá? Não é aqueles que erram longe de casa, não é aqueles que erram conosco. E não julgar, não ter nenhum pensamento de crítica, ser só amor e a todos compreender, aí sim, é bacana. Mas enquanto isso, a gente precisa muito de toda a fonte de ensinamento e de valores morais possíveis para que a gente possa se elevar. Nós estamos necessitados de virtudes. Questão 295 do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier. Esse livro também é um livro ótimo, depois eu vou ler para vocês. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas das reformas? A reforma e os movimentos ou esses lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical. Estava tudo em latim, ninguém entendia qual era a palavra de Deus. Os clérigos eram os intermediários, eram eles que falavam que as pessoas tinham que fazer, inclusive cobravam pelo perdão, coisa que exigiam que as pessoas iam lá e confessassem seus pecados, para você pagar tanto para a igreja, seu pecado será perdoado. Então, era enterrada até a letra do evangelho enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido pela voz do Espiritismo cristão ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, Santa Teresa d'Ávila, quem foi? Nasceu em Ávila, Espanha, 28 de março de 1515. Foi uma mulher forte, corajosa, inquieta e livre para a época. Não ficava satisfeita com o pouco, percebeu os descaminhos da vida carmelita, propôs mudanças internas na ordem, embora não fosse uma tarefa fácil, já que enfrentaria grandes reações contrárias. Mesmo assim, se dedicou a esse desafio. Aos 47 anos, em 1562, abandona sua comunidade para dar vida ao primeiro Carmelo descalço, no dia 24 de agosto desse mesmo ano, os Sinos de Carmelo de São José, em Ávila. Teresa foi também uma brilhante escritora. Suas obras são baseadas em realidades firmes, fuga do pecado e dos desejos, a prática das virtudes e uma visão de Jesus profundamente enraizada no Evangelho. Seus livros são doutrinas sólidas de vida interior, caminho seguro para quem quer buscar a Deus. Seguindo os ensinamentos dela, chega-se à experiência do Mestre Jesus. Todo esse trabalho de valor inestimável fez que em 27 de setembro de 1970 o Papa Paulo VI concedesse a ela o título de primeira doutora mulher da Igreja. Este título representa o respeito pela sua literatura, já que são escritos eminentes e coerentes à doutrina do Mestre Jesus, e serve como orientação espiritual para todos os cristãos. Lembramos que ela reformou o Carmelo para a mais vigorosa observância a serviço da causa do Mestre Jesus. Amou profundamente a vida que levava em oração e obediência ao Evangelho. Teresa de Jesus, primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja, madre reformadora, mestre espiritual, patrona dos escritores e jornalistas, glória sem par do Carmelo, da Igreja e da espiritualidade. Agora, aqui, alguns livros. Esse daqui, quando a gente fala de romance espírita, as pessoas ficam querendo buscar as fontes. Esse primeiro não. Esse primeiro tem fonte na história. Mas o segundo texto que eu vou ler, para aquelas pessoas, ela está inventando, é um romance espírita, psicografado, não vai ter relatos na biografia. Acredite quem quiser. Eu sou espírita, eu acredito, tá? Mas esses daqui são trechos de obras psicografadas pelos espíritos, e provavelmente não vão encontrar referências nos livros de história, deixar isso bem claro, mas não que esteja sendo inventado. É um conhecimento que nos foi repassado pelos espíritos. Esse primeiro texto aqui foi trecho extraído do livro Mediunidades dos Santos, de Clóvis Tavares, um livro póstumo só publicado por insistência de Chico Xavier junto aos familiares do autor, por afirmar o médium ser sua obra-prima. Então, só foi publicado porque o Chico insistiu.
A vidência de Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila. Entre os santos médiuns, Clóvis começa a citar Santa Teresa de Jesus, 1515 e 1582, cuja autobiografia é um precioso conjunto de depoimentos mediúnicos, que confirmam a veracidade dialógica da interpretação espírita dos fenômenos psíquicos, tão abundantes nas vidas dos grandes santos quanto na missão dos verdadeiros médiuns. Apareceu-me Cristo com grande vigor, dando-me a entender quanto aquilo lhe pesava. Vi-o com os olhos da alma, mais claramente do que o que poderia ver com os olhos do corpo. E ficou aquilo tão bem impresso em mim que agora, passado 26 anos, ainda me parece que o tenho presente, relata Teresa d'Ávila. Olha os olhos da alma aqui, ó. É o nosso chakra frontal, responsável pela nossa intuição. É aqui que a gente enxerga com os olhos da alma. Mas não é só a Jesus que a médium percebe a sua evidência. Frei Stefano Piatti refere-se à clarividência de Santa Teresa d'Ávila. O próprio céu ratifica esse julgamento, quando, depois da morte, Frei Pedro aparece a reformadora de Carmelo, rodeada pelo brilho fulgurante de sua beatitude, e diz-lhe em tom penetrante: ó bendita penitência que me valeu tamanho peso de glória. Ele carregou a cruz dele aqui na terra, depois morreu, foi para o mundo espiritual e recebeu muita glória. Santa Teresa conta ainda Piatti, viu Francisco de Assis e Antônio de Pádua, Ladeano, Pedro de Alcântara, para lhe servir de ajudantes. No ofício religioso, São Pedro de Alcântara foi um dos maiores amigos de Teresa d'Ávila. Do alto dos céus, diz ainda Piatti, o santo continuou cooperando sobrenaturalmente. Diversas vezes, quando as coisas se apertavam, ele apareceu à querida Carmelita para guiá-la e encorajá-la. Declara Santa Teresa de Jesus a respeito de São Pedro de Alcântara, após a desencarnação desse. Tenho-o visto muitas vezes, com grandíssima glória. Parece-me que muito mais me consola do que quando aqui estava. Então, esses fatos e relatórios, como todos os outros inúmeros citados na obra de Clóvis Tavares, esse daqui tem referência na história, tá? Foram extraídos de obras chanceladas com imprimatur e unihil obstat da igreja. Portanto, a expressão mediunidade não é absolutamente imprópria, nem empregada abusivamente em seu livro instrutivo. Essa questão, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, fala para a gente carregar as nossas vicissitudes, os nossos desafios aqui na Terra com fé, em Deus, com a cabeça erguida, porque quando chegar no mundo espiritual, a nossa glória será imensa. Agora eu vou falar aqui, agora é o trecho extraído de Santa Teresa d'Ávila. Eu não vou falar, não, aqui, porque é um livro psicografado, nem todo mundo acredita. Eu li, linda mesmo, vou deixar aqui, quem quiser dar um pause e ler o slide, mas é porque é muito grande. Enfim, não sei se as pessoas vão ter paciência para ver esse vídeo até o final, porque ele já está imenso, mas quem tiver interesse, vou deixar aqui. Eu estou crescendo muito com esse estudo. Nesse livro, que é psicografado, fala que Santa Teresa d'Ávila foi a reencarnação de Madalena. E aí vai contando as experiências mediúnicas que ela teve. Tem um aqui que eu estou doida para falar. Achei lindo. São José de Cupertino, esse eu quero falar, esse é incrível. São José de Cupertino era um pouco devagar na inteligência, tinha grande dificuldade nos estudos. Na verdade, ele não era devagar na inteligência, ele teve pouca instrução. Ele não pôde estudar muito, porque ele teve que trabalhar para ajudar sua família. Foi expulso de um convento e aceito em outro para cuidar do burrinho do convento, pois o homem era um desastre, tudo que ele ia fazer dava errado. Deixava as coisas caírem, trocava as obrigações, era um jovem difícil. Em um dado momento, começaram a perceber que São José poderia não ser o mais inteligente da turma, mas com certeza era o que mais amava Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Devido a esse grande amor, ele levitava, pois quando ele ouvia os santíssimos nomes de Jesus ou de Maria, ouvia um quadro deles ou avistava o sacrário, Deus atraía sua alma e seu corpo ia junto. Que maravilha, hein? Era ouvir os sagrados nomes de Jesus ou Maria e imediatamente entrava em êxtase e ali ficava por um bom tempo. E muitas das vezes ia ao encontro dos amados e por isso levitava em direção a eles. Os monges começaram a se sentir incomodados nesse segundo convento, a ponto de colocarem São José para comer e rezar em horários alternativos, pois ele virou uma distração para todos. Um fato curioso se deu uma vez em uma igreja que São José não conhecia ainda. Era uma daquelas igrejas que tem vários altares dentro dela.
um para cada santo, e então apagaram as luzes do único sacrário que tinha a hóstia consagrada e perguntaram a José de Cupertino qual seria o altar no qual estava o Santíssimo Sacramento. Ele, obviamente, disse que não sabia, mas de repente começou a levitar em direção ao sacrário que continha Jesus Eucarístico e creram nele. Aqui a foto dele voando. Eu não conhecia esse santo. Um outro fato se deu também em uma igreja em que havia um quadro da Santíssima Virgem Maria. Ao avistá-lo bem lá no alto, São José de Cupertino voou até o quadro e, em forma de abraço, ficou longo tempo ali com sua mamãe. A revista Ed Science, de dezembro de 2015, número 24.1, traz um artigo interessante de Michael Gross sobre uma figura emprestada da igreja, o santo São José de Cupertino, 160-1663. José de Cupertino, Giuseppe de Cupertino, foi canonizado por Clemente XIII em 1767 e até hoje é adorado pelos católicos que veem nele uma das 200 derrogações ou suspensões das leis naturais por obra direta de Deus que a Igreja conta entre os seus santos 200. Porque eis uma das histórias que se conta segundo Michael Grosso. Isso daí tá na revista Science, tá, gente? Ed Science. Vai lá pesquisar depois, o pessoal repassando aqui a fonte. Próximo ao Natal de 1632, o padre Giuseppe encontrou alguns pastores para trazer seus instrumentos musicais para tocar na igreja de Grotelha, na Itália. Ao entrar na igreja, José começou a cantar e dançar. Mais tarde, os pastores narraram sobre o juramento que aconteceu. Padre Giuseppe estava tão feliz, mas tão feliz, que começou a dançar no centro da nave ao som das flautas. Distância do teto, onde continuou a dançar acima do altar principal. Isso foi ainda mais formidável, pois o altar estava repleto de velas acesas, e ele chamou entre elas sem derrubar nenhuma posição, com seus joelhos acima do altar, abraçando ao tabernáculo por cerca de 15 minutos. Então retornou sem causar qualquer transtorno. Seus olhos estavam cheios de água e disse: "Louvado seja Deus, meus irmãos." José de Cupertino tinha uma incrível capacidade de levitar, ocorrendo por 35 anos ininterruptos até o seu falecimento. Antes da manifestação de voo, José caía numa espécie de êxtase, conforme descrito por seus biógrafos. O mais difícil é desacreditar as milhares de testemunhas que viram José levitar sob pena de se chegar a uma explicação ridícula ou anacrônica. Nas palavras de Michael Grosso. Aqui a citação literal do trecho dele, do texto dele. Poderíamos nos perguntar, dado que José era tão submisso, e aparentemente um pouco inteligente, como ele conseguiu enganar tantas pessoas, algumas inclusive bastante ilustradas. De acordo com registros históricos, José levitou diante do Papa Urbano VIII, vários cardeais, médicos, o rei da Polônia, o duque de Brovisky, a princesa de Savoia e inúmeras outras personalidades VIPs. Podemos concluir que nenhum deles era esperto o suficiente para desmascarar esse impostor. Poderia José ter enganado o Papa Bento XIV, Prospero Martini, conhecido por ser um racionalista? Uma alternativa para essa explicação é que todos esses dignatários faziam parte de uma ilusão em massa para criar a imagem de um padre voador? Mas com que objetivo? E por que, depois de décadas de séculos, ninguém se convidou para revelar a verdade sobre tal conspiração? As provas de levitação de José de Cupertino têm um peso ainda maior, porque, segundo, durante a Contra-Reforma Protestante, a Inquisição chegou a encarcerar José, proibindo-o de realizar uma missa ou participar de procissões públicas. As autoridades inquisitoriais não queriam que a população o visse voar, e assim buscassem no padre cura e outros milagres, como está fartamente registrado em automóveis de várias paróquias, como Grotelha, Nápoles, Roma, Nardo, Pietra, Rubia, Osimo e Fossombrone. Fato é que se acentuavam em José os fenômenos de êxtase e levitações, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Quando a pólvora se acende na espingarda e causa um grande estrondo, explicou a um irmão. Assim o coração em êxtase se ilumina com o amor de Deus.
Tais episódios não passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que convocou para saber se o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular. É precisamente diante dos juízes reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação. Por isso foi absolvido de todas as acusações, mas o Santo Ofício o obrigou ao isolamento longe das multidões. Pode-se dizer qualquer coisa da ética, dos métodos e das motivações do Tribunal do Santo Ofício, mas o fato é que José foi preso justamente pela comoção pública causada por seus voos, e seria ele um caso de fogueira se descobrisse uma impostura. O estado de êxtase em que a população ficou ao ver o público alarmou outras paróquias, que procuram na Inquisição uma maneira de parar as manifestações. Ele só não foi morto porque ele voou na frente de todo mundo. Agora, 7 fatos sobrenaturais de São José de Cupertino, conhecido como Santo Voador. Voar pelos ares. Gente, é impressionante isso. São José de Cupertino caía constantemente em êxtase, e seus irmãos frades e os fiéis o viram voar em várias ocasiões. Um dia, os religiosos o viram levitar até uma estátua da Virgem Maria, que estava a 3,5 metros de altura, e dar um beijo no menino Jesus. Logo depois, rezou no ar com intensa emoção. O acontecimento mais conhecido ocorreu quando 10 trabalhadores queriam levar uma cruz pesada a uma montanha alta, mas não conseguiram. Então, o Frei José levitou com a cruz e o levou ao topo da montanha. Exorcizava com uma frase obediente. Seus superiores o escolheram para exorcizar demônios, mas o santo se considerava indigno disso. Por isso, usava a seguinte frase contra o maligno: sai dessa pessoa se quiser, mas não faça isso por mim, mas pela obediência que devo aos meus superiores. Os demônios saíam. Podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é fenômeno mediúnico. O dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo se chama bilocação ou onipresença. No Espiritismo tem outro nome. Eu acho que é desdobramento, não tenho certeza. Dizem que quando a mãe de São José estava morrendo no povoado de Cupertino, o santo estava em Assis ao saber da notícia. O Frei entrou com uma grande luz no quarto de sua mãe, que depois de vê-lo partiu para a casa do pai. Em Assis, ele estava em Assis. Em Assis, os superiores perguntaram a São José por que ele estava chorando amargamente. Ele lhes disse que sua mãe tinha acabado de falecer. Mais tarde, muitas pessoas testemunharam que o santo acompanhou sua mãe em Cupertino. Curava com o sinal da cruz. Um homem arrogante, disse a São José, ímpio e hipócrita, não por você, mas pelo um hábito de religioso que veste, tenho que respeitá-lo. Eu acreditaria em tudo que você faça e me curar com o sinal da cruz sobre minha ferida. O santo respondeu humildemente que tudo o que dizia dele era verdade, e fazendo o sinal da cruz sobre a ferida, o homem foi curado. Do mesmo modo, recuperou a vista de um cego, colocando a sua capa sobre a sua cabeça. Os aleijados e coxos eram curados ao beijar o crucifixo que São José colocava diante deles. Os que estavam doentes com uma epidemia de febre altíssima foram curados quando o santo fazia o sinal da cruz na testa deles. O que ele tinha? Ascensão moral, gente. Ele era um espírito tão elevado, mas tão elevado, que até levitar ele conseguia levitar. No mundo espiritual, quanto mais elevados são os espíritos, menos denso é o perispírito deles e eles conseguem levitar. Só que São José de Cupertino trouxe isso para o mundo físico. Lia os corações e convertia os protestantes. O príncipe luterano John Frederick, aos 25 anos, foi a Assis com 2 escoltas, uma católica e outra protestante. Entraram na igreja onde São José estava celebrando a missa e no momento da consagração, o santo não conseguiu partir a hóstia consagrada, porque estava dura como pedra, e teve que devolvê-la à patena. O padre José começou a chorar de dor e levitou aproximadamente 1 metro de altura. Ao descer, conseguiu partir a hóstia depois de muito esforço. Os seus superiores perguntavam por que havia acontecido isso e ele respondeu que era devido ao coração duro das pessoas que participavam da missa. No dia seguinte, o príncipe voltou com 2 homens enquanto o santo levantou a hóstia durante a missa. A cruz da sagrada hóstia ficou negra. Isso lhe causou muita dor e, chorando, levitou com a hóstia durante aproximadamente 15 minutos. Esse milagre comoveu o coração do príncipe e, por isso, ele e o seu acompanhante decidiram se converter à fé católica. Comunicava-se com os animais. Quando passava por um campo e começava a rezar, as ovelhas se reuniam ao redor dele e escutavam atentamente as suas orações. As andorinhas voavam em bandos ao redor de sua cabeça e o acompanhavam por vários quarteirões. Profetizou o futuro dos papas.
Um dia levaram São José para visitar o Papa Urbano VIII, que queria saber se os êxtases e os episódios de levitação do frade eram verdadeiros. São José apareceu diante do pontífice e levitou e impressionou as pessoas que estavam presentes. O santo previu o dia e a hora da morte desse Papa e de Inocêncio X. Aqui está todas as fontes, tá, gente? Quem quiser ir atrás pode ir. Agora, Emanuel von Swedenborg. Arthur Conan Doyle a ele se referiu como a maior e mais alta inteligência humana. Em verdade, Emanuel von Swedenborg, acho que é assim que fala, nascido em Estocolmo, 29 de janeiro de 1688, filho de um bispo da Igreja Luterana Sueca, viveu na austera atmosfera evangélica alguns anos de sua vida. Foi profundo estudioso da Bíblia, estudou em Uppsala e visitou a Alemanha, a França, a Holanda e a Inglaterra, a fim de ampliar seus extensos conhecimentos de matemática, mecânica, astronomia, geologia e mineralogia. Aos 22 anos, publicou um volume de versos latinos e, aos 28, foi nomeado assessor das minas do governo sueco. Versátil tanto quanto Leonardo da Vinci, criou engenhos mecânicos para transportar barcos por terra, analisou a economia da moeda corrente, a produção e o custo do álcool, a aplicação do sistema decimal, a relação entre importações e exportações e a economia nacional. Era uma pessoa extremamente intelectualmente abastada. Aqui na Terra a gente percebe o adiantamento do espírito pelo adiantamento intelectual e pelo adiantamento moral. Mas o adiantamento moral é mais importante que o adiantamento intelectual, mas uma pessoa intelectualmente adiantada também dá sinal de que é um espírito mais evoluído. Próximo aos 30 anos, voltou-se para a paleontologia, geologia, o estudo dos fósseis e chegou a desenvolver uma avançada teoria sobre a expansão nebular para explicar a origem do sistema solar. Dedicou-se também aos estudos da medicina e da fisiologia. Era hábil em latim, grego e inglês, além de sua língua pátria, e chegou a estudar hebraico, a fim de empreender uma reinterpretação do Velho e do Novo Testamento. A primeira parte de sua vida foi notadamente voltada para o intelecto. Contudo, embora ainda menino tivesse visões, foi em abril de 1744 se iniciou uma nova etapa de investigação em busca de conhecimento sobre a alma humana relacionada com a Deus e com o universo numa estrutura da ideia cristã. Gente, como Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, em 1950 bolinhas, sem internet e só com a Barça, iria saber de Swedenborg. Na Barça não devia de falar de Swedenborg. Hoje a gente tem internet, mas como ele poderia saber desse cara em 1950? Continuar falando sobre ele. Conforme suas palavras, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Considerado como um dos precursores das ideias espíritas em suas obras Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e Arcana Calestia, descreveu o processo da morte e o mundo do além, detalhando sua estrutura. Falou de casas onde viviam famílias, templo onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais. Descreveu várias esferas, representando os graus de luminosidade e de felicidade dos espíritos. Afirmou não existirem anjos ou demônios, mas simplesmente seres humanos saídos da carne em estado retardatário ou altamente desenvolvidos. Descartou a possibilidade da existência de penas eternas. A afirmação de contatos com os espíritos e suas experiências psíquicas, inclusive de dupla vista, atraíram amigos e lhe conquistaram adversários. Suas visões à distância foram detalhadamente investigadas, como é ocorrida no dia 19 de julho de 1759, na cidade de Göteborg, a 480 quilômetros da capital sueca. Naquela tarde, Swedenborg jantou com a família de William Castell, juntamente com umas 15 pessoas, e descreveu pálido e alarmado um incêndio que irrompera às 3 horas daquela tarde e foi dominada às 8 horas da noite, a uma distância de 3 portas de sua própria casa. Esse dia era um sábado e somente na terça-feira uma mensagem real confirmou os fatos, inclusive o detalhe de ter sido dominada às 8 horas da noite.
Para os adeptos do espiritismo de Allan Kardec, Emanuel Swedenborg é considerado um precursor dos ensinos advindos da Lavra Mediúnica, antecipada a teoria que ficou mundialmente difundida a partir do Livro dos Espíritos, que viria somente no século seguinte e antecipou em 2 séculos o que André Luiz descortinaria por meio da mediunidade de Chico Xavier na série de narrações a partir da cidade espiritual nosso lar. Swedenborg descreveu o mundo do além, o processo de desencarnação, falou de casas onde habitadas por famílias, templos, auditórios e sociedade. Ele falou sobre grau de luminosidade e da felicidade dos espíritos, negou existirem anjos e demônios, aqui está repetindo, relacionando-os aos seres humanos mais ou menos evoluídos. Negou, né? É de se esperar que essas notícias e seus dons provocassem... Negou existir penas eternas, trouxe à baila do conhecimento da Terra um mundo muito mais humano do que os religiosos pregavam. É de se esperar que essas notícias e seus dons provocassem alvoroço no século XVIII, de forma que foi perseguido por numerosos adversários, da mesma forma que despertou interesses científicos, curiosidades e alguma devoção. Ai, tá quase acabando, gente. Compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudo e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação de problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos tempos espíritas, a ele recolhe de escantilhão inesperadamente, repentinamente, para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de com isso demonstrar que a força magnética é simples agente sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Em nosso campo de ação temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem, concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Emanuel Uberaba, 6 de agosto de 1959. É isso, gente. Olha, isso aqui é só a introdução. 4 páginas. E olha a quantidade de referência externa que eu trouxe. Vou continuar lendo, vou continuar estudando. Como eu disse, primeiro, esse estudo é para mim, para que eu possa aprender mais sobre o que eles estão falando. Não é só para ler e passar batida, é para entender e aprofundar no que os espíritos estão trazendo para nós, para que a doutrina entre em mim, para que eu possa aprender a praticá-la no meu dia a dia, para praticar o evangelho no dia a dia. E para quem ainda tem alguma dúvida, algum receio em relação à mediunidade, algumas pessoas falam magia, milagres não são contrários à natureza, mas só contrária ao que sabemos sobre a natureza. Essa é uma frase de Santo Agostinho. É a mesma coisa que os deuses, os homens primitivos no começo não conseguiam explicar a força dos raios, dos trovões e atribuíam eles a deuses. Então é isso. Milagres acontecem todos os dias. A concepção de um bebê e o nascimento dele já é um milagre. A natureza ao nosso redor produz milagres todos os dias. Acontece que a gente está acostumada com ela, a gente já encontrou explicações nas causas naturais. Em breve a gente também vai ter explicações dos fenômenos mediúnicos na física quântica, que para nós vai deixar de ser esse bicho de 7 cabeças. É isso, um beijo, desculpa aí pelo tamanho do vídeo, fiquem com Deus, amo vocês.